sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Daniel e o tema que eu trago aqui para vocês hoje é a vitória de Esther. Aqui vem trazer uma história interessante, como Deus ele tem preservado e como ele tem cuidado do povo dele, mesmo sobre algumas situações aparentemente sem solução. Deus ele esteve lá cuidando do seu povo. E vocês vão perceber aqui na história ao longo dessa semana que como Deus ele tem agido da melhor maneira possível, usando algumas estratégias ali para poder salvar o povo dele, e que coisa incrível. Então vamos começar aqui lendo o texto-chave para vocês, que como sempre a gente tem que estar sempre ligado, né? Então vamos lá. Aqui o texto-chave ele começa falando assim: e o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Esse contexto aqui agora vocês estão percebendo porque ele não se explica muito, mas conforme eu for explicando aqui para vocês, vocês vão perceber que isso daqui faz parte ali do momento em que Esther ela se apresenta, ela entra no lugar ali no rei, perto do rei, aonde ela não foi convidada, né? Então ali o rei carinhosamente ele fez essa pergunta para ela, né? Que coisa incrível, e todos pensavam que ia acontecer alguma tragédia ali, mas eu vou explicando para vocês aqui a história muito bem, sem dar muito spoiler. Então, bora lá. Aproximadamente, o livro começa falando que 50 mil judeus, eles decidiram sair ali, claro, Deus ele estava falando ao povo para eles saírem dali, da Babilônia, da Medo-Persa, e eles acabaram, assim, 50 mil judeus saíram da Medo-Persa, mas alguns milhares permaneceram ali. Eles não quiseram sair porque eles pensaram assim: vai ser difícil eu estar lá reconstruindo tudo de novo, eu tenho que caminhar, então aqui eu estou tranquilo, aqui eu estou de boas, né? Eles não quiseram sair. 20 anos mais tarde, o rei Dário Estácio, ele decretou que o povo teria autorização sim para sair, se eles quisessem, eles poderiam sair tranquilos, né? E Deus, claro, ele inspirou o profeta Zacarias para que ele profetizasse para o povo as seguintes palavras: atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na Babilônia, que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que neles tocar, toca na pupila dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra elas, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então Deus ele vem alertando aqui, claro, Deus ele sabia com certeza que o povo, do que eles iriam enfrentar lá na frente, no reinado de Assuero. Por isso ele já estava alertando o povo desde já. Então, vocês vão perceber aqui que enquanto o povo estava lá naquela de sair, não sair, a coisa estava mudando muito rápido. O rei Assuero ele tomou posse ali do reino, e o que aconteceu foi que depois de alguns anos mais tarde, depois que ele já se casou com a Esther, já estava tudo ali estabilizado, aconteceu a seguinte coisa: lembrando lá que a pessoa de autoridade no reino, a segunda cabeça ali, depois do rei Assuero, que era quem? Ramã, né? Ramã, ele queria no momento que ele fosse reverenciado. Lembra lá de quando a gente comentou aqui que Ramã ele queria ser reverenciado, mas Mardoqueu não quis. Então ele não queria só matar o Mardoqueu, ele queria matar todo o povo judeu. Então o que ele fez? Ele falou mentiras na cabeça do rei. Ele acabou ali enganando o rei, fazendo com que o rei baixasse o decreto de que todos os judeus fossem mortos em um dia marcado. E vocês percebem ali como que desde já Ramã ele começou a ser uma pessoa muito suja, né, querendo exterminar o povo, porque o povo, simplesmente uma pessoa não quis ajoelhar perante ele. Olha que coisa. E então ele fez a cabeça do rei Assuero. O rei Assuero acabou fazendo com que esse decreto acontecesse, decretou então a morte dos judeus. Então mensageiros eles saíram ali pelo reino, mostrando o recado de que o decreto de morte para os judeus já havia saído. E os judeus eles se vestiam de pano de saco, eles choraram e eles entraram em angústia, porque isso daí é algo, claro, Satanás estava querendo destruir realmente o povo, né? E o povo entrou em angústia por conta disso, né? E foi então que aconteceu a seguinte coisa: o decreto dos Medo-Persas, vocês conhecem que eles não podem ser anulados, né? Lembrando de Daniel, por exemplo, quando Daniel entrou na cova dos leões lá, o rei não podia fazer mais nada ali, a não ser orar por Daniel para que ele fosse livrado, né? Então, como o decreto não poderia ser anulado, haveria uma forma. Então Esther, quando Esther ficou sabendo, ela queria de alguma forma ajudar o povo, né? Então foi o que aconteceu, a seguinte coisa: ela fez o quê? Uma corrente de oração com o povo.
ela pediu para que todos orassem por ela, né? E também, claro, ela estaria orando ali com as suas servas. E ela buscou sempre manter a reunião ali, a comunhão com Deus. Aqui tem uma parte do livro que fala assim, que a respeito da declaração de Esther, que ela fala assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. E depois disso ela falou assim que ela iria ter com o rei: se eu tiver que morrer, morrerei. Isso daqui vocês percebem como a Esther ela estava muito fiel a ponto de dar a vida dela pelo povo, pela verdade, né? E você vê como ela foi uma pessoa muito corajosa. E vocês podem perceber também aqui que depois que ela falou isso com o povo, o povo orou por ela, né? E ela foi lá então ter com o rei. A primeira coisa que ela fez foi quando, agora a gente percebe aqui entrando no texto-chave, né? Ela entrou lá no palácio sem ser convidada pelo rei. Então ela entrou no momento ali, e no momento todos que estavam ali ficaram em silêncio. Eles pensaram que algo muito trágico ia acontecer ali, né? Então o rei veio até ela e o rei estendeu ali então o cetro para ela, e ela tocou nele. E então aí vem a pergunta do texto-chave, né? Que a gente fala lá que ele perguntou para ela o que ela queria, né? Nem que seja metade do reino, assim será feito. E então ela pede ali para o rei, para o quê? Rei, vamos fazer então, ela marca um jantar, um banquete com somente Ramã. Ramã era o único convidado ali. E então eles se reuniram lá, que o livro vem falando que eles se reuniram na primeira noite ali, né? Só estava Esther, o Ramã e Assuero. E no momento que ela chegou lá, o rei fez novamente a pergunta para ela: o que a rainha deseja, nem que seja metade do reino, assim será feito. E então novamente ela fala: vamos marcar, se vi ali vantagem perante ti, ó rei, então vamos marcar um novo jantar, né? Então eles remarcam o jantar. E só uma coisa, né? Quando ela marcou esse jantar ali com o rei Assuero, com o Ramã também, né? Ela estava precisando, neste momento ela já estava amadurecendo, fortalecendo a comunhão dela com Deus, né? E depois disso, olha que coisa interessante, depois que eles terminaram esse jantar, aqui o livro vem falando que Ramã, ele saiu dali todo cheio, como assim: nossa, eu fui o único convidado, então eu sou o mais especial que todo mundo aqui nesse palácio, nesse reino, né? Olha só como é que eu sou especial. Então ele sai dali do reino, puxa, feliz da vida. Só que quando ele vê lá o Mardoqueu estendido ali na frente do palácio, ele fica com raiva, ele fica com ódio de novo. Então ali já acabou a noite dele. Puxa, tô vendo aquele cara de novo, acabou minha noite. Então o que ele faz? Ele vai para casa. E na casa dele, ele se convida os amigos, né, e a família também. E lá, quem sabe o que ele faz? Ele conta as vantagens dele lá no reino, falando: puxa, eu fui convidado, eu fui o único convidado lá do reino, mas eu não vou estar satisfeito enquanto eu não ver aquele Mardoqueu lá na frente do palácio. Ele não estava satisfeito. Então o que ele queria fazer era basicamente tirar a vida de Mardoqueu. E qual foi o conselho da esposa que ela deu para ele? Construa uma forca. E foi o que ele fez. Ele construiu uma forca de 22 metros de altura. Uma forca de 22 metros de altura é muito exagerada, né? Aqui vem falando que quando ele construiu isso, aqui na lição, fala que ele construiu uma forca de 22 metros porque ele queria que todos vissem ali Mardoqueu sendo enforcado. Então ele queria fazer Mardoqueu passar muita vergonha ali perante o povo, né? E ainda ser morto para que todos pudessem ver ele ali morto. Mas o que aconteceu foi que na mesma noite, enquanto Mardoqueu estava planejando tirar a vida enquanto o Ramã, estava planejando tirar a vida de Mardoqueu e do povo, o rei Assuero, ele foi perturbado durante a noite. Ele não conseguiu dormir. Então foi que ele acabou ali pedindo para um dos servos dele, né, durante a noite, ele pediu para que trouxessem ali para ele o livro das histórias de crônicas, onde ficava registrado todos os acontecimentos no livro, né, com o rei. E lá durante o livro que ele estava passando lá, ele viu
o nome de Mardoqueu. Aí ele viu o que Mardoqueu tinha feito. Vocês lembram que Mardoqueu ele havia denunciado 2 eunucos que estavam conspirando contra o rei para tirar a vida dele? Mardoqueu ele denunciou eles. E Mardoqueu, ele percebeu lá, ele perguntou assim para um dos servos dele: mas Mardoqueu ele recebeu alguma recompensa por isso? E não tinha nada ali. E então, foi o que ele fez? Ele chegou para um dos servos dele e falou assim: não, a gente vai ter que honrar esse cara aqui. Então vamos, eu estou pensando de que forma agora, como é que eu vou honrar ele, hein? Como é que eu vou fazer? E ele ficou pensativo, né? E então ele convidou Ramã para comparecer lá no reino, para que ele pudesse perguntar para Ramã o que ele faria ali por Mardoqueu, para honrar ele. E então ele chega para Ramã e fala assim: o que deveria eu fazer com o homem que eu desejo honrar? Ramã, ele se sentiu tão feliz, mas tão feliz, que ele achou que era ele a pessoa que seria honrada. Ele pensou assim: mas quem o rei honraria além de mim? Vocês percebem aí como é que é o orgulho, né? Ele pensou que não haveria mais ninguém que poderia ser honrado a não ser ele. E então ele sugere ao rei, que está lá em Esther 6, capítulo 6, versículos 7 ao 9, que fala assim, que foi a resposta, né, ali também do Ramã para o rei. Fala assim: e respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipe do rei, e vistam dele aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Vocês percebem que ele estava querendo que tudo isso acontecesse com ele, é óbvio. Ele não queria que ele desejava para outra pessoa, muito menos para Mardoqueu. E vocês percebem aqui que em seguida o rei ele falou o que para ele? Então vá, apressa-te, pegue essas coisas e vista o meu servo Mardoqueu para que eu possa honrá-lo. Pensa, gente, pensa no seguinte: como que Ramã ele se sentiu no momento? Ele pensou que era para ele. Aí o rei falou para ele se apressar e pegar as coisas e vestir o Mardoqueu. Nossa, eu acho que foi um impacto enorme dele, né? Então desde já ele já se apressou ali, vestiu ali Mardoqueu e saiu pela cidade falando o quê? Gritando o quê? Este é o homem a quem o rei deseja honrar. Olha só, né? E depois disso, depois que ele fez todo esse trajeto ali na praça da cidade com o Mardoqueu, ele voltou para o palácio. Quando ele chegou no palácio, aqui fala que ele cobriu o rosto de vergonha e saiu chorando para sua casa, né? E aí, para piorar a situação para a vida dele, o que aconteceu? Ele chegou lá, né? E no dia seguinte ele não teve tempo para poder extravasar a raiva dele. No dia seguinte ele foi convidado novamente ali para o banquete, né? Lembrando que Esther tinha marcado um novo banquete com eles. Então o que aconteceu? Naquele banquete, o rei pergunta novamente para Esther: o que você deseja, rainha? O que será? Nem que seja metade do reino, assim será feito. E então a Esther, ela conta que uma pessoa queria exterminar o povo dela, né? Queria acabar com o povo dela. E o que aconteceu foi que o rei lhe perguntou: mas quem que é essa pessoa? E a rainha conta ali quem? Ramã na mesa. Ali foi o momento em que o rei levantou com raiva, saiu para fora lá para pensar no jardim. E quando ele fez isso, eu acho que Ramã ele ficou ali. Ele percebeu que a rainha ela teve grande influência ali para o rei. Então o que ele aproveitou para fazer? Ele pediu ali para que a rainha poupasse a vida dele. Mas foi tarde demais, ele foi muito longe. Quando o rei voltou ali, estava pensando. Depois que o rei voltou, ele falou assim: então você queria matar a minha esposa. O rei ele havia interpretado errado, ele havia interpretado que a esposa dele estava sendo ameaçada. Ele não estava pensando no povo no momento, né? Vocês veem como é que isso acelerou o que? O processo de execução de Ramã. Então um dos eunucos ali do rei, eles denunciaram Ramã falando que ele havia construído uma forca de 22 metros. E Ramã ele foi enforcado na forca que ele construiu para Mardoqueu. Vocês percebem como que pela espada que ele queria ferir, ele foi ferido. Tudo isso vocês percebem agora, depois que Ramã foi executado ali, o rei ele decretou a seguinte coisa:
ele falou para o povo, como o decreto que eu havia comentado com vocês aqui, como o decreto ele não podia ser anulado, então o rei ele fez um novo decreto autorizando o povo judeu a se defender. Então aonde esse decreto chegou ali, foi um momento de festa entre os judeus, né? Porque os judeus estavam muito felizes, porque agora eles vão poder se defender. E então o povo judeu, o livro fala que o povo judeu eles se reuniram na praça da cidade, muitas pessoas se reuniram e, inclusive, o medo era tanto que as pessoas tinham deles, que muitos acabaram se unindo a eles. Deus ele enviou seus anjos para estar protegendo o povo judeu. Então o povo judeu eles lutaram pela vida dele. E mais uma vez, o povo de Deus, eles não pereceram. Deus ele esteve com o povo dele. Deus ele esteve mudando o jogo. Da mesma forma que ele muda sim as coisas da nossa vida. A gente acha que não tem solução, Deus ele sempre acha uma solução para poder nos ajudar. E aqui fala no livro que depois de todas essas coisas, da destruição dos judeus, que não aconteceu, que eles lutaram pela vida deles, aqui fala que o Mardoqueu, ele foi colocado como segundo na hierarquia depois de Xerxes, ou seja, ocupando o lugar ali, né, finalmente, de Hamã. E ele foi muito amado ali entre os judeus. Essa mensagem que nós estamos vendo aqui, gente, João, inclusive, ela também não era só para aqueles dias, ela se aplica aos dias de hoje. E João ele vem trazendo uma coisa interessante aqui, que vem falando assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Analisando isso daqui, vocês percebem que está marcado para os últimos dias. É o que nós iremos enfrentar nos últimos dias. Decretos. Pessoas utilizarão o poder que têm, né? Pessoas utilizarão o poder, a inteligência, para oprimir o povo de Deus. Pessoas importantes e famosas também farão a mesma coisa para poder oprimir. Depois, governantes, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles e os perseguirão por discursos falados, escritos por ameaças e zombarias. Eles procurarão destruir a fé do povo de Deus. Então primeiro eles vão começar zombando de vocês, eles vão querer zombar da gente. Depois eles vão fazer o quê? Oprimir o povo de Deus. E depois eles vão tentar procurar na Bíblia alguma coisa que pudesse ali provar que o sábado não é o dia santo. Assim dizem as escrituras, só para poder jogar contra o povo de Deus. Só que eles não vão encontrar isso. E é por isso que eles vão fazer o quê? Uma nova lei obrigando a guarda do domingo. E quem não guardar seria o quê? Morto. E finalmente ali a gente percebe que o povo de Deus será perseguido para a morte, assim como foi o povo judeu lá na época de Esther. E aqui fala assim no livro, o livro vem falando que teremos uma batalha. Nós não poderemos bater de frente, assim como o povo judeu bateu de frente. Nós não iremos fazer isso, nós teremos só perseguir, nós teremos que fugir deles. Mas, uma coisa que fala assim: então será travado o último grande conflito entre a verdade e o erro neste campo de batalha, como nos dias de Esther e de Mardoqueu. A verdade e o povo de Deus vencerão. Então a gente percebe aqui que Deus ele deixa a promessa de que o povo vencerá. O povo conseguirá realmente lutar. E nós lutando no fim dos tempos, nós teremos angústia, nós teremos sofrimentos, mas nós temos que manter a nossa fé o quê? Firme. Porque dessa forma nós iremos conseguir sim superar os desafios. E como Deus ele havia prometido aqui na palavra dele, a verdade vencerá. E antes de concluir, eu gostaria de poder fazer uma oração com vocês. E vamos então descurvar a cabeça e fazer uma oração. Santíssimo Deus que está nos céus, obrigado por essas mensagens lindas, essas mensagens que o Senhor tem deixado para nós, para nos motivar, para nos dar também aí, anteceder o que vai acontecer, Pai, para que nós possamos estar nos preparando, que isso é o melhor que nós podemos fazer agora. E, claro, espalhar a Tua mensagem. Hoje, Pai, a igreja do mundo afora, ela vê um Mardoqueu à porta. Pessoas que estão ali para mostrar a verdade, pessoas que estão ali para buscar, para mostrar para as pessoas a verdade do Seu amor. Que o Senhor possa estar ajudando cada um de nós hoje e nos ajudando a fortalecer outras pessoas também. Que os desafios sejam vencidos e que a verdade, sim, seja vencida, Pai. Que a verdade, ela vença. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.
Então que maravilha, fica com Deus, nós nos veremos então na próxima lição e vocês possam estar acompanhando aqui cada vez mais os vídeos passados, estar recapitulando também ao momento que vocês quiserem. E compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e vejo vocês então semana que vem. Então, até semana que vem!